Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Meus amigos, eu tô tão ansioso pro jogo às 8 da noite que eu resolvi gravar um vídeo. Eu acabei adiantando as tarefas aqui, na verdade nos dispensaram mais cedo das tarefas. Cheguei aqui em casa, tô naquele tédio, sabe? Naquele tédio. É difícil ficar assim no meio da semana, principalmente em retorno, difícil. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou gravar um vídeo, porque senão, eu tenho que falar sobre futebol, eu tenho que me comunicar, eu tenho que falar alguma coisa, interagir com o pessoal, porque eu tô ansioso pro jogo de logo mais às 8 da noite. Parece até decisão de competição, meu Deus, o que é isso? Mas na verdade, pra nós palmeirenses, isso soa como uma decisão. Amigos, ó, Firmino não vem, tá? O Firmino não vem. Não vem. Porque o atacante de 33 anos, que estava sendo especulado por alguns torcedores no Palmeiras, né? Na verdade, não tinha nenhuma informação oficial que a diretoria do Palmeiras queria o Firmino, mas muitos torcedores estavam colocando ele como uma carta de opção, inclusive muitos programas esportivos também estavam fazendo essa análise. Só que ele decide permanecer lá no Al Ahly da Arábia Saudita. Ó, desse modo, Roberto Firmino não sairá do clube nesta janela de transferências e vai cumprir o contrato com o Al Ahly, que é válido até junho de 2026. Isso porque o atacante entende que será importante terminar a temporada no clube saudita. Então, ele vai cumprir o resto do contrato, que vai até o meio do ano que vem. Ou seja, as esperanças nossas agora, se antes já eram quase zero, foi para -1 e -2. Estão falando que o Flamengo também estava com interesse pelo Firmino, mas eu não sei. Tinha esse interesse? O André Hernan, algumas horas atrás, trouxe a informação de que a chance do Firmino vir seria praticamente zero, praticamente nula. Que provavelmente ele continuaria ali, e é exatamente onde ele vai continuar. Lamentavelmente, galera, as nossas opções de um jogador que tenha peso de camisa, que tem experiência, know-how, elas acabam se afunilando. E aí o Vitor Roque, na minha opinião, é uma excelente opção. Isso porque é um jovem jogador, tem um grande potencial técnico, uma passagem frustrada para a Europa, vamos ser sinceros, é uma passagem frustrada. Todo mundo esperava mais dele lá. Só que tem um problema. É que o jogador, ele teria que chegar agora. Não adianta o Palmeiras querer fazer, vamos contratar entre o dia 2 e 10 de junho. Ele precisa ser um jogador que chegue aqui, que performe aqui. Porque ele vai vir e vai precisar de um trabalho psicológico. Ele é um garoto jovem que foi para a Europa, pro Barcelona. Você imagina, um garoto jovem vai pro Barcelona. De repente é colocado no banco, de repente é oferecido a empréstimo para clubes de menor prateleira, e aí de repente ele é eventualmente negociado com um clube brasileiro para voltar. Pensa isso num garoto jovem. Neto, mas quantos garotos jovens gostariam de ter oportunidade? Eu sei, meus amigos, mas assim, a projeção dele já era maior. Você entendeu? A expectativa que ele tinha. Eu não tô fazendo um comparativo com nós do mundo real. Eu estou falando na carreira jogador. Imagine você um jogador nessa mesma situação. O cara, ele vai precisar de um tempo. Ele não vai chegar e vestir a camisa do Palmeiras e sair resolvendo. Não vai. Se bem que ele mostrou grande personalidade quando estava aqui no Brasil, mas isso no Atlético Paranaense. A gente não sabe também o peso de uma camisa onde os holofotes e as mídias acabam fazendo aquela pressão, e a própria torcida, né? Quando você não tem uma atuação boa. Se o Palmeiras perder hoje, meus amigos, eu quero ver qual cortina de fumaça que a gestão do Palmeiras vai inventar dessa vez. Né? O que eles vão contratar para fazer de notícia para amanhã. Se vai ser Cristiano Ronaldo no Palmeiras, se vai ser Lukaku. Pô, eu iria atrás do Lukaku. Eu tentaria o Lukaku. Neto, muito caro. Oferece 40 milhões. Se tem quase 30 para entregar para o Andreas, oferece 40 milhões para o Lukaku e deixa o Andreas em stand-by. O Andreas não vai vir. Não vai vir, gente. Eu tô falando isso desde o ano passado. Toda vez que eu falo sobre o Andreas aqui, eu falo que não vai vir.
Aquilo dali é cortinona. Mas vamos lá. Pessoal, quero comentar com outro assunto com vocês aqui também. Chegando próximo aí daqui a pouco vai ser às 8 horas. E a gente vai ter o clássico. Eu queria comentar sobre algumas declarações do Luxemburgo a respeito do jogador Danilo do Flamengo e do Felipe Luiz. E por que eu resolvi comentar isso? Porque eu acho que esse é um tema de relevância nacional dentro do nosso futebol. Porque nos últimos anos o nosso futebol ele sofreu uma queda técnica, principalmente por causa de técnicos que estavam há décadas aqui e não souberam se reinventar. Em 2019, Jorge Jesus traz uma visão diferente, com um futebol mais europalizado. Nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Vocês me dão a liberdade literária aqui de poder inventar uma palavra se não existir. Então ele chegou aqui, propôs um futebol mais rápido, um futebol mais ofensivo, um futebol com linhas altas. Obviamente que ele tinha ferramentas para isso, ele tinha recursos humanos também para fazer com que isso fosse possível. E mostrou ali, dentro de muita autoridade, e abriu uma porta para que outros técnicos europeus chegassem aqui. Antes dele, teve outros técnicos europeus que passaram, mas a maior relevância, o maior ápice aconteceu com Jorge Jesus. Trazia um conceito de um futebol diferente. Um futebol mais ousado, um futebol mais inovador. E principalmente, eles souberam absorver a cultura dos clubes muito rápido. Porque os técnicos estrangeiros que atuaram no Brasil, em sua grande maioria, não estou falando todos, tá? Não estou falando de todos, mas estou falando uma boa parte deles. Eles vinham pra cá e eles tentavam implementar metodologias táticas e técnicas e fazer com que os times performassem de maneira diferente. Só que eles não absorviam a cultura. E aí, quando o Jorge Jesus chega, ele abraça a cultura do Flamengo. Quando Abel Ferreira chega, ele abraça a cultura do Palmeiras. Vojvoda chegou, abraçou a cultura do Fortaleza. Acreditaram no projeto. Entenderam aquilo que a torcida queria ver. Entenderam o futebol que eles queriam apresentar. E principalmente, claro, entenderam o que eles tinham em mãos para apresentar isso. O Arthur Jorge fez isso muito rápido. O Arthur Jorge fez isso em menos de uma temporada completa. Ele entendeu o time que ele tinha nas mãos, ele entendeu a cultura do Botafogo, ele entendeu o que o torcedor do Botafogo queria. Ele foi lá e fez. Então ele teve uma leitura muito rápida do futebol brasileiro, essa percepção do futebol brasileiro que antes eles não tinham. É por isso que depois de um tempo o técnico estrangeiro começa a se sagrar um técnico mais vitorioso, um técnico mais moderno, não só pela escola de técnicos promissora na Europa, mas também justamente por essa visão, por absorver as culturas das equipes de maneira rápida e entender o que o torcedor brasileiro estava querendo com cada equipe. E eu não estou falando isso à toa, meus amigos, eu estou falando isso tudo embasado no que a gente vai ler aqui. Uma parte da resposta dos meus comentários a respeito do que o Luxemburgo falou já está aqui inserida, e vocês vão entender o contexto. Vamos lá. Tudo foi em cima aqui desse comentário do Danilo a respeito do Felipe Luiz. Olha só o que ele falou. Acho que o futebol brasileiro vai sempre seguir essa crescente, a partir do momento que tiver espaço para treinadores jovens e estudiosos. Felipe Luiz é um treinador que sabe que tem muito que evoluir, mas que trabalha e estuda diariamente. Esse foi o comentário do Danilo. Então foi isso daí que o Danilo falou, e eu não vi nada demais no que ele falou, tá? Já adianto aqui pra vocês. Aí, o que o Luxemburgo pegou bronca? Ó, a declaração do Luxemburgo, tá? Agora eu vou falar para o Danilo, ou seja, direcionou diretamente ao atleta, que não tive o prazer de conhecer pessoalmente, de treiná-lo. Ele tem 33 anos, e eu tenho uma história longa no futebol. São 11 anos como jogador e anos como treinador. Tenho 72 anos, 58 de futebol entre jogar e treinar. Danilo, tudo bem, amigo? Parabéns pela conquista. Já chegou no Flamengo ganhando. Só tem uma coisa que eu não gostei da tua fala. Felipe Luiz está começando a carreira e maravilhosamente bem. Eu também comecei a carreira do jeito que ele está começando. Nós temos que ter oportunidade. Não temos que dar oportunidade para o jovem. O jovem tem que buscar a oportunidade mostrando que ele é competente.
Quantos outros treinadores jovens tiveram oportunidade e não aconteceu nada? Então, quando você fala que tem que começar, o Brasil vai ter uma crescente no futebol, que tem que começar a lançar treinadores jovens, você esquece da história do futebol brasileiro. Esquece a história de grandes treinadores, como Tele, Zagallo, Rubens Minelli, Enio Andrade e por aí afora. Então, eu sou professor de educação física, sou formado, estudei, estudo futebol até hoje e aprendo a cada dia. Só queria dar esse recado a você, porque parece que o futebol começou há 30 anos. O futebol é longevo e tem muitos anos. O Flamengo teve peito, o Flamengo é dessa forma. Pega aí jogador e coloca como técnico. Carpegiani, Jaime Andrade, eu, bota para ser treinador. A competência pertence a eles. Então, está infestado de treinadores estrangeiros cerceando o direito dos jovens. Queria mandar um abraço para você e parabéns pela conquista do campeonato. Cara, assim, mandou um abraço e tudo mais e tal, né? Mas deu uma ali no cara. Eu não entendi essa declaração do Luxemburgo. Sabe por quê, pessoal? Porque o Danilo, ele não falou uma mentira. Ele não falou uma mentira. O nosso futebol precisa de inovação. E isso não acontece só no futebol, não. O mercado de trabalho, cara, tá aí. Ah, Neto, mas você não acha que a experiência aliada à inovação, ela permite um desenvolvimento também adequado? Concordo, eu super concordo com isso. Agora me fala. Vamos lá. Com todo o respeito do mundo, tá? O Tite, ele foi um técnico inovador na seleção? Ele foi um técnico inovador no Flamengo? Não fez? Agora vamos lá. Mano Menezes é inovador? Todo o respeito do mundo. Todo o respeito do mundo ao técnico e aos jogadores aí. Não é. É o arroz com feijão. Vamos pegar um outro técnico então. Esse até tira títulos aí. Consegue converter muito rápido. O Cuca, ele é inovador? Ele é um cara que ele chega, consegue organizar a casa rápido e trazer resultado. Isso é verdade, isso ele é. Só que depois de um período, existe um declínio. O Palmeiras já viveu isso com ele. A gente teve uma glória, aí ele foi embora. Depois ele voltou, a gente, opa, agora vai. Declinou absurdamente. Felipão, cara que eu adoro de paixão. Adoro o Felipão, adoro. Cara que representa, pra mim, o maior técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pra mim, é o cara que entendia tudo. Sabia cobrar, dava cara a tapa. Só que também teve passagens aí, recentes, que não conseguiu ser efetivamente um cara inovador. E isso, pessoal, é globalizado. Cada vez mais, tem técnicos chegado com novas metodologias, novas formas de gerir um vestiário e tem conseguido um trabalho melhor. Uai, o Arteta, por exemplo, do Arsenal era o auxiliar ali, o braço direito do Guardiola. Hoje enfiou 5-1 no Manchester City, fez o Manchester City ficar desse tamanhozinho, pequenininho. O Klopp, por exemplo. O Klopp foi um cara que entendeu o fluxo do mercado. Opa, peraí, vão ter técnicos jovens chegando. Então, eu vou para uma área mais acima de técnico. Eu vou para uma área de diretoria, de grande gestão, uma área executiva. Eu acho que é isso que os técnicos brasileiros poderiam fazer. Que nem o Luxemburgo é um cara que entende muito de futebol. Ele entende muito, ele é muito estudado. Ele é um cara muito estudado. E ele seria um ótimo Red Scout. Ele seria um ótimo diretor de futebol. E ele poderia inovar isso, porque seria bom pra carreira dele. E, mano, ele ia alçar outros voos, novos desafios. Por quê? Porque sempre tem as novas gerações vindo. O jogador de futebol hoje ele entende que com 33 anos, 34 anos, 35, ele já tá terminando a carreira. Porque cada vez mais a Europa abre portas para jogadores mais jovens. E não é só uma questão de tecnicamente evoluir melhor, mas também absorver a cultura melhor. É por isso que o Real Madrid levou o Endrick muito cedo. Porque o Real Madrid não queria só que o Endrick tecnicamente se desenvolvesse, mas ele quer também que culturalmente ele absorva a cultura do Real Madrid, a cultura da equipe. Eles querem praticamente, né, resetar o moleque e formar lá dentro.
Ah, veio da escola do Palmeiras, mas vai chegar lá e vai mudar tudo. Lá com 25, 26, 27 anos, a escola dele vai parecer que era a espanhola. A do Real Madrid. Então eu não entendi. E no final, quando o Luxemburgo fala que está infestado de treinadores estrangeiros e cerceando o direito dos jovens, ele coloca... Porque assim, ele considerou que a visão do Danilo foi uma visão meio que preconceituosa, talvez, de um etarismo. Só que aí, no final, quando ele fala dos estrangeiros, que tá infestado aqui, tá tirando, né, a possibilidade dos jovens, ele também tá sendo com os estrangeiros da mesma forma. Sendo que o técnico estrangeiro aqui no Brasil, ele pode ser a porta aberta, o start, para um novo insight da evolução técnica, tática e de gestão no futebol brasileiro. E o Felipe Luiz tem como principal escola quais técnicos? Europeus. É isso. Nós temos que aprender a absorver aquilo que é bom. Ah, mas vem de fora. Não importa, todos nós viemos de fora em um determinado momento. Muitos de nós viemos de fora. Você aí tem origens japonesas, espanholas, italianas. Eu tenho origem portuguesa e italiana. Os nossos antepassados, eles vieram de fora. Então é natural. O problema não é vir de fora. O problema não é estrangeiro infestado, não. O problema é que o mercado de técnicos brasileiros, eles têm que absorver essa ideia. E evoluir. E se talvez o Felipe Luiz surja como um grande novo técnico brasileiro, quem sabe? Quem sabe os outros jovens técnicos brasileiros também não comecem a se desenvolver da mesma forma, inspirado nas mesmas práticas. Pode ser. É um caminho, é uma porta aberta. A gente não pode fechar ela. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.